Olá, eu sou o Fernando Veronês e é muito bom estar aqui novamente com vocês para podermos refletir um pouco, falarmos novamente sobre a doutrina dos Espíritos. Que Jesus, o nosso mestre e amigo, continue nos inspirando e nos orientando com a sua luz para que sigamos firmes em nossos esforços de melhoria. Que assim seja. Nosso tema de hoje é a influência dos espíritos. Um dos motivos de falar sobre esse tema é que andei pensando. Todos queremos ser felizes, não? Só que felicidade é um estado, está relacionada com o sentir. Me sinto feliz quando consigo realizar algo, estou feliz quando conquistei uma posição, estou realizado. Só que confundimos felicidade com prazer, que é algo imediato, relacionado com o ter, com o possuir, com as sensações. E homens ainda voltados para o imediatismo, nossa busca é, na maioria das vezes, orientada para o prazer. O prazer do estômago, do bolso, do sexo, e não nos damos conta de que somos muito mais do que esse corpo físico envolvido na satisfação desses prazeres, desses objetivos materiais. Acima do homem físico, há o homem, o espírito imortal, que desceu à Terra para evoluir. Essa reflexão, que aliás é repetida há muito tempo pelos oradores espíritas, é que me motivou a falar da influência dos espíritos. Me parece que, acima do nosso desejo de nos melhorarmos como espíritos, prevalece essa busca pelos interesses imediatos. E aí, penso, está a grande dificuldade. Dissociamos, separamos o homem físico do homem espiritual. Tendemos a achar que o espírito é algo fora da nossa realidade, é algo sobrenatural. E aí começa toda a confusão. Allan Kardec, em uma obra pouco lida, mesmo no meio espírita, que é o Livro dos Médiuns, inicia esse trabalho monumental exatamente desse ponto. Inicia ele na parte primeira, capítulo 1, cujo título é essa pergunta: existem espíritos? E ele vai nos demonstrando de forma racional o que nós já sabemos. Sim, os espíritos existem e nada mais são do que as almas humanas despojadas do seu invólucro corporal. Daí, obviamente, deduzimos então: os espíritos somos nós. E continua ele ensinando: admitindo a existência das almas, temos que admitir a existência dos espíritos, que nada mais são do que as almas. Em outro ponto deste capítulo, ele nos ensina: a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constituem a base de todo o edifício do espiritismo. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos de assegurar-nos se o interlocutor admite essa base. Então, vejam, para falarmos e entendermos sobre a influência dos espíritos, temos que partir desta premissa, dessa base. Somos espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. Reencarnamos, isso é, tomamos, vestimos um corpo físico para evoluir
através das experiências necessárias a cada um de nós. Cumprida essa etapa reencarnatória, desencarnamos, deixamos o invólucro físico e passamos a habitar o mundo dos espíritos. Todo um mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos. Então, o que pretendemos aqui, antes de falar de como ocorre a influência dos espíritos, é me certificar que entendemos e aceitamos esse fato. Caso contrário, como nos diz Kardec no Livro dos Médiuns, qualquer discussão sem essa aceitação perde o sentido. Precisamos saber, ou melhor, ter convicção de que somos espíritos. A partir daí, deixamos de considerar os espíritos como seres sobrenaturais, como seres abstratos, maravilhosos. E mais, podemos compreender também quão efêmeros são os recursos materiais, que, longe de serem o objetivo principal da nossa existência, são ferramentas para o aprimoramento do espírito. A partir daí, começa a ficar mais compreensível de que estamos constantemente em contato com o mundo espiritual, permutando impressões, pensamentos, emoções, sentimentos com aqueles que já não estão mais encarnados. Daí a influência que exercem sobre nós. É claro que estou aqui sendo bem sucinto, dando os pontos principais para desenvolver uma ideia sobre a influência dos espíritos. Para aqueles que desejarem compreender todo o mecanismo, é preciso estudar, se aprofundar no assunto. E aí, uma das fontes mais seguras é o Livro dos Médiuns. Kardec detalha ali questões do tipo: mas, se somos espíritos, como ocorre essa ligação com o nosso corpo? Nos explica ele que essa ligação é feita através de um envoltório semimaterial, a que chamamos perispírito. Quando desencarnamos, abandonamos o corpo físico, mas conservamos esse corpo semimaterial, o perispírito, que tem a mesma forma humana do corpo, mas que é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível. E no Livro dos Médiuns, Kardec vai estudando tudo isso. Ele trata das manifestações do espírito desencarnado, lança luz sobre muitos pontos obscuros, rebatendo muitos questionamentos que surgiram quando ele codificou os ensinos trazidos pelos espíritos, que foram comandados por Jesus sobre essa temática da comunicação dos espíritos. Bem, a partir dessas ideias iniciais, dessas bases, podemos começar a falar da influência dos espíritos. Ainda no Livro dos Médiuns, Kardec escreve na primeira parte, no item 5 do capítulo 1. Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Mas por que não? Que é o homem, senão um espírito revestido de um corpo material? Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com o espírito cativo, como o homem livre se comunica com um prisioneiro? Olha essa imagem que ele usa para exemplificar a comunicação dos espíritos desencarnados com os reencarnados. Um livre do corpo físico, o outro ainda cativo, como um prisioneiro. Então ele quis dizer: vocês, homens livres, não conversam com um prisioneiro? Então, é como se fosse a mesma coisa. Um homem que está cativo, preso numa cadeia, não deixa de ser um homem, não perde sua identidade e nem perde sua faculdade de pensar e falar. Por isso, nos comunicamos normalmente com eles. Da mesma forma,
Os espíritos livres do corpo, os desencarnados, não perdem suas faculdades e, portanto, podem se comunicar e permutar pensamentos com os homens. Dessa forma, queremos desmistificar essa questão da influência dos espíritos. Tirar aquele rótulo supersticioso que envolve essa questão. Nos esquecemos que somos espíritos em uma jornada pela Terra, como dissemos no início. Tendemos a dar mais atenção para as coisas da matéria. Tendemos a estabelecer objetivos materiais para a nossa existência. Tudo bem, sem problemas, desde que não façamos disso o objetivo exclusivo de nossas vidas. Pois, quando fazemos isso, tendemos a cair naquele senso comum que atribui, por exemplo, um fracasso financeiro a uma maldição, a uma intervenção exterior. Quase sempre atribuímos isso a um espírito malfeitor que nos levou àquela situação. É como se os espíritos fossem seres místicos com superpoderes. Se nos dispusermos a estudar um pouco mais como funciona esse processo de influência dos espíritos, veremos que temos grande responsabilidade nessas influências. Uma vez que estamos mergulhados no mundo espiritual, são nossos pensamentos e sentimentos, a nossa forma de ver a vida, que nos propiciam a ligação com tal ou tal espírito, para o bem ou para o mal. Se os espíritos que estão desencarnados convivem conosco, mas não dispõem de um corpo físico para falar diretamente conosco, nós nos comunicamos com eles pelas vias do pensamento e, portanto, escolhemos as nossas companhias espirituais. É isso mesmo. Não é o demônio, Satanás, que aleatoriamente me escolhe para praticar suas maldades e atrasar a minha vida. Aliás, esse é outro ponto que a doutrina dos espíritos nos esclarece. Não existem demônios como normalmente utilizamos esse termo para definir. Como é o pensamento comum que admite um ser ou seres tão poderosos como Deus e que existem unicamente para o mal? O que existem, sim, são espíritos endurecidos em suas ideias, pensamentos e sentimentos maldosos, mas que um dia também se curvarão ao bem e retomarão sua trajetória evolutiva rumo à perfectibilidade, que é a destinação de todos nós. O Espiritismo nos ensina a raciocinar. Se existissem demônios, eles seriam criação de Deus, uma vez que Deus é o criador de tudo, causa primária de todas as coisas. Considerando que Deus é justo e bom, deixaria de sê-lo se houvesse criado seres destinados eternamente para o mal e que permaneceriam assim para sempre. Isso contradiz os atributos de bondade e sabedoria infinitos que de Deus, para dizer o mínimo. Então, existem sim espíritos imperfeitos ainda, rebelados contra a lei divina, mas que ocupam essa posição transitoriamente, até que desistam do mal. A esse respeito, vocês podem ter uma instrução, um ensinamento detalhado na questão 131 de O Livro dos Espíritos. Mas voltando ao nosso assunto, não é um espírito nessas condições que me escolhe. Eu é que, pelo meu modo de vida, sintonizo com esse espírito e passo a permutar com ele pensamentos, impressões, sentimentos. Orai e vigiai. Não é isso que ensinou Jesus, o nosso mestre? E vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos. Agora, por esse mesmo processo, pela sintonia,
com um modo de vida mais leve, orientando a minha vida para a evolução moral, posso sintonizar com um espírito já evoluído, que já pratica o bem desinteressadamente e que pode me ajudar muito em minhas escolhas durante a minha jornada reencarnatória. Esse é o ponto. Eu escolho o tipo de influência a que quero me ligar. Ora, Fernando, você está delirando, isso não existe. Bem, então vou lhe dizer que voltamos ao ponto de partida da nossa fala de hoje. Se você acha que você é apenas um corpo físico e que seu objetivo de vida é simplesmente atender aquelas três dimensões tão conhecidas nossas, a do bolso, do estômago e do sexo, realmente vai achar tudo isso uma loucura e que não tem nada a ver. Vai falar que existem demônios e que tudo está perdido e que precisaria fazer tal e tal procedimento para se proteger. Tudo bem, é uma escolha pensar assim. Nós, eu penso, precisamos sim nos proteger, mas nos proteger de nossos pensamentos, cuidar dos nossos propósitos de vida, daquilo que julgamos importante, pensar como encaramos a vida, selecionar melhor o tipo de construção que fazemos intimamente para nos ligarmos com os espíritos benfeitores, que, aliás, trabalham incessantemente para a nossa evolução. Vejamos alguns ensinamentos, algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Questão 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? A resposta: sempre boa, está claro, da parte dos espíritos bons. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Questão 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Então, aqui algumas perguntas e respostas que demonstram as instruções dos espíritos sobre a nossa responsabilidade quanto à influência que experimentamos. Não estamos aqui negando que não existam os arrastamentos. Porém, o que estamos tentando dizer é que os arrastamentos não são exteriores, não partem dos espíritos. Os espíritos, nossos irmãos, que estão à nossa volta o tempo todo, eles apenas exploram as ideias que partem de nós. Eles podem até potencializar alguns sentimentos inadequados. Porém, em primeiro lugar, os pensamentos e sentimentos são nossos.
Eles se aproximam porque se afinizam com esses nossos pensamentos e sentimentos. Agora, estamos todos num processo de libertação desses arrastamentos. Mas, para avançarmos nessa direção, precisamos sobrepor a nossa inteligência aos nossos impulsos. Esse o trabalho urgente. Tomar as rédeas da nossa existência, cuidando dos nossos pensamentos, da nossa sintonia, das nossas escolhas. Questão 466 do Livro dos Espíritos. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares no bom caminho. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que reestabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, é isso, meus amigos, meus irmãos. Concluindo, poderíamos resumir assim. Primeiro, somos espíritos e estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhos o tempo todo, como já nos disse o apóstolo Paulo. Segundo, os espíritos não são seres à parte da criação. Anjos ou demônios somos todos nós ao seguirmos as leis divinas ou nos desviarmos delas. Terceiro, a escolha é sempre nossa. Podemos escolher a companhia que irá nos influenciar, tanto para o bem como para o mal. Cuidar dos nossos pensamentos, da maneira como agimos todos os dias, é que irá definir o tal do padrão em que vibramos, o padrão vibratório. E, portanto, vai definir a nossa sintonia, que, por sua vez, irá determinar a afinidade com os espíritos que escolhermos. A oração é um sagrado recurso que, em todos os momentos, tem o poder de nos ajudar a corrigir o nosso rumo, principalmente naqueles momentos em que fraquejamos. Há uma multidão de espíritos benfeitores, um exército a serviço de Jesus, amigos espirituais, conhecidos nossos, familiares dessa e de outras vidas, que estão torcendo e trabalhando muito por nós, nos influenciando para vencermos na nossa experiência reencarnatória. Fazem de tudo para nos verem melhores. Que Jesus, o nosso mestre e amigo de todos os momentos, continue nos iluminando e fortalecendo a nossa vontade para direcionarmos as nossas atitudes, para sempre buscarmos a melhor sintonia. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Olá, amigos, que alegria estarmos juntos novamente, falando sobre a doutrina espírita, falando sobre os ensinamentos do Cristo. Sacudir o pó de vossos pés.
Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 10, versículo 14, nos reporta a esse ensinamento do Cristo. Então Cristo nos disse assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Bom, meus amigos, se o Cristo, se esse ensinamento do Senhor fosse apenas uma referência a um gesto mecânico, a uma atitude exterior de realmente sacudirmos, balançarmos os nossos pés e tirarmos as poeiras, com certeza seria um ensinamento vazio. Mas sabemos que tudo o que vem da palavra do Senhor é profundo. Então esse ensinamento também do Cristo nós temos que analisar de uma maneira mais profunda, como todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos. Não podemos nos ater a um sentido literal dessas palavras, mas sim entendermos a mensagem que está atrás de todos, de todas essas palavras, de todos esses ensinamentos. Assim é que analisamos os ensinamentos do Cristo. Assim é que estudamos, lemos e analisamos o Evangelho de Jesus, que nos foi trazido pelos seus apóstolos, pelos evangelistas. Então, é um olhar mais profundo, detido mesmo naquilo que Jesus queria passar para nós, nessa interpretação mais profunda. Porque senão seria um gesto mecânico e que não teria fundamento e seria vazio, não nos traria reflexões importantes como a que vamos ver agora. Então, sacudir o pó de vossos pés, nos ensinou Jesus. Nesse ensinamento do Cristo, quando se de um primeiro momento, analisando este ensinamento, nós podemos até pensar, pode até vir em nossa mente a ideia assim de um desleixo, de simplesmente nos induzir a uma indiferença, uma dureza espiritual, no sentido de desistirmos então dos nossos irmãos. Se você chegou numa casa, se você chegou numa cidade, se você está num ambiente e o que você diz ali não apetece aquelas pessoas, não faz com que elas reajam de uma maneira boa, elas não aceitam, não entendem o que você fala, enfim, deixa para lá então, vai embora, deixa essas pessoas, então, com o pensamento que elas têm, com o entendimento que elas têm. Tem essa função, com certeza, mas não no sentido de indiferença. Cristo não está nos pedindo para sermos indiferentes aos nossos irmãos. Essa lição é muito mais profunda e é muito mais voltada às consequências em nós do que em relação a esses nossos irmãos. E aqui podemos entender também como em relação às nossas palavras, às nossas ideias que são combatidas e não são aceitas, não é? Mas podemos também levar nesse entendimento, nessa consideração, as nossas atitudes. As nossas atitudes, a forma como as pessoas nos veem e como somos julgados. Por que somos julgados a todo momento? Porque também julgamos a todo momento. Isso ainda faz parte de nós. Então, quando Jesus nos diz para sacudir o pó das nossas sandálias, para sacudir o pó dos nossos pés, Ele está nos dizendo assim: independente de como você tenha sido recebido, das suas palavras, dos seus atos, se você está com a sua consciência tranquila na sua responsabilidade de conduta, então
não carregue consigo as consequências da reação dos outros. Olha que importante essa nossa interpretação. É muito importante nos atermos a essa interpretação. Jesus está nos dizendo, não carreguem com vocês, né? Não carreguemos conosco as dores dos outros, no sentido de nos afetar. Não carreguemos conosco as interpretações equivocadas dos nossos irmãos. Não carreguemos conosco as injúrias que recebemos, ou a própria indiferença que recebemos. Isso é muito importante. Então Jesus também aqui nos diz, porque assim como quando nós começamos, mesmo que a passos lentos, mesmo que gradativamente, quando começamos a dar esse sinal de boa vontade, do entendimento mais profundo do seu ensinamento, quando começamos a buscar atitudes coerentes ou tentando acertar mais dentro dos seus ensinamentos, dentro do seu evangelho, mesmo errando ainda muitas vezes, porque erramos, mas nós estamos envolvidos nessa atmosfera, nessa vibração da tentativa. Nós estamos buscando, nós estamos entendendo que é chegado um momento de ampliarmos a nossa consciência para esse entendimento todo e passarmos a ser pessoas diferentes, a buscarmos essa conduta diferenciada, esse pensamento diferenciado, né? A palavra mais amena, as atitudes mais equilibradas. Estamos buscando o nosso crescimento espiritual que vem através das atitudes coerentes dentro do ensinamento de Jesus. E quando nós estamos nessa, uma transição ainda que demorada, ainda que bem gradativa, ainda que parece que muitas vezes não percebida no momento, até por nós, mas se nós já estamos nessa transição, com certeza nós vamos já começar a receber as consequências dessa atitude, que são boas, são boas. E mesmo que aparentemente não sejam, nós vamos compreendê-las como boas e necessárias. Essa é a diferença. Então nós vamos aceitá-las. E quando nós passamos a ter essa atitude, essa interpretação das coisas da vida, das leis e da palavra do Cristo, nós começamos a sentir um pouco mais de tranquilidade e de equilíbrio no nosso dia a dia. Nós começamos a sentir mais paz, né? Mais paz dentro de nós, maior qualidade de vida íntima, consciente. E isso nós começamos a demonstrar para as pessoas, aqueles que estão um pouquinho mais atentos ao redor. Nem todos ainda percebem, mas alguns sim. E como nós estamos mais felizes, estamos mais tranquilos, apesar da confusão do mundo, né, ao nosso redor e que nos atinge, claro, com certeza, mas nós estamos mais equilibrados, ou buscando mais efetivamente este equilíbrio, esta conduta. E nós nos sentimos felizes por isso. É uma vibração diferente, né, nos traz essa vibração diferente. Então nós queremos também passar para os nossos irmãos, aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos são íntimos, aqueles com quem nós temos condições de argumentar alguma coisa. Então nós queremos passar para esses irmãos, principalmente aqueles que vemos ainda em desequilíbrio, em condutas equivocadas, em falta de compreensão do que é verdadeiramente possível, necessário para nosso equilíbrio. Então nós temos essa vontade de chegar para esse irmão e argumentarmos e conversarmos e tentarmos passar também para ele um pouquinho desse nosso entendimento, que já está dando passos de crescimento. É natural. Nós queremos também que o nosso irmão comece a ter mais paz e equilíbrio, como nós estamos buscando e tentando e muitas vezes conseguindo
em muitos momentos, essa paz e esse equilíbrio. É natural. Mas nós temos que respeitar a condição do outro. Nós temos que respeitar o estágio evolutivo do nosso irmão. Talvez hoje ele não tenha condições de compreender muito daquilo que vamos falar, que estamos tentando compreender também. Nós não podemos infringir, nós não podemos atacar essa intimidade do nosso irmão. Por isso que Jesus também nos diz que o exemplo fala mais que mil palavras, porque ele vai estar vendo a nossa conduta diante dos acontecimentos, dos problemas. Ele vai estar presenciando essa diferença em nós. Isso vai, com certeza, em algum momento, tocá-lo. Em algum momento, fazer com que ele desperte. Né? No sentido de, opa, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa aconteceu com ela. Alguma coisa a fez se transformar, ou pelo menos está demonstrando isso. Isso vai fazer com que a pessoa reflita. Então, a atitude no nosso campo vibracional, nessa nossa atmosfera em que vivemos, a atitude fala mais que mil palavras. Porque podemos falar muitas coisas, mas não fazermos nada. Então, a nossa palavra é vaga, é vazia, não tem efeito. Nem para nós, nem para os outros. Mas a nossa atitude, sim. Então, esse irmão vai observar. E isso é muito importante. Nós temos essa consciência de que nós temos que respeitar essa condição. Emmanuel nos diz que a evolução não dá saltos. Nós vamos de degrau em degrau conquistando esse entendimento. Não é de um degrau para o outro, um pulo, um salto. Não, nós vamos devagar, nós vamos lentamente, né? Alguns mais rápido, outros mais lentos, isso vai depender da boa vontade de cada espírito, da consciência do espírito, né? E da boa vontade, daquilo que ele busca. Mas, independente disso, nós vamos mais ou menos lentamente, galgando aqui um degrau, em seguida outro, isso dentro de todas as nossas experiências reencarnatórias. Nós estamos aqui para este momento, para um crescimento a mais, para não ficarmos na inércia, mas para um crescimento a mais. Então, Emmanuel nos diz assim, a evolução não dá saltos, e nós temos que respeitar isso em nós, dentro dessa busca, e nós temos que respeitar isso nos nossos irmãos também. Então, isso vem de acordo totalmente com as palavras do Cristo. Nós não podemos atacar esses nossos irmãos com as nossas ideias, por mais corretas, sensatas e boas que sejam, dentro do Evangelho. Jesus é prova. Jesus falou porque a missão dele era falar, trazer a boa nova. Mas mais que falar, Jesus exemplificou. Jesus exemplificou através de sua conduta que foi de todo amor e justiça. Ele exemplificou. Nós temos em nós, né, a lembrança dos atos do Cristo, não é? Da passagem desse apostolado do Cristo, de todo esse ensinamento e de tudo que ele passou. Nós carregamos isso em nossa consciência. Nós temos isso, porque foi muito marcante. Está ali todo o Evangelho, está ali todo o ensinamento, tudo que ele falou, pregou, ele fez. E isso marcou para nós. Por quê? Foi a atitude do Cristo. Então, e apesar de tudo isso, o que ele recebeu naquele momento, não é mesmo? Muitos o seguiram, mas muitos o detestavam. E olha aonde aconteceu, né? E o que aconteceu com Cristo? Ele foi crucificado, julgado, punido, crucificado por amar, por nos trazer a mensagem de Deus, por nos trazer a boa nova, por nos amar. Mas era a missão dele, né? Então, ele, melhor do que ninguém, nos exemplificou que a evolução realmente não dá saltos.
que nós temos que respeitar, e ele respeitou todas as pessoas e todas as suas individualidades, os seus pensamentos, né? As suas atitudes, como viam, como escutavam suas palavras, ele respeitou. Mas ele acolheu com certeza aqueles que o seguiram, aqueles que o entenderam, mas ele respeitou aqueles que não desejavam, que não o aceitavam, porque era o momento ainda de cada um. E aí nós continuamos assim, nós continuamos dessa maneira. Nós temos os nossos momentos, as nossas consciências, as nossas individualidades, né? E o momento de despertar. Cada um de nós tem um momento de despertar. Se não for nessa vida, ou se já foi em outra, será em outra, nós temos que respeitar isso. Então, quando Jesus diz, sacudiu o pó das sandálias, né, a poeira das sandálias dos vossos pés, ele diz justamente isso, compreenda. Compreenda que nem todos estão pensando como você, que nem todos vão concordar com você, nem todos vão agir como você. Então, neste momento, o que ele quer dizer com esse afastamento é simplesmente não carregue consigo essa vibração dos outros, não carregue consigo as injúrias, as críticas, não carreguem. Por quê? Porque isso vai demonstrar, então, a nossa inferioridade de sentimentos que ainda carregamos. Isso vai demonstrar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Vai nos exacerbar nesses sentimentos, dessas paixões terrenas que são tão maléficas para nós, que ainda trazemos conosco. Porque se nós aceitamos a crítica, e vamos rebater ferozmente, vamos nos irar, né? E vamos atacar aquele que nos criticou, isso é um exemplo apenas. Por quê? Porque nosso orgulho foi ferido, a nossa vaidade foi ferida. Então isso quer dizer que ainda temos muito a corrigir em nós. Então entendem como que esta passagem do Cristo, esse ensinamento que Cristo nos dá, não é em relação aos outros, mas é em relação a nós mesmos. Então, que nos livremos desse egoísmo, desse orgulho, dessa vaidade, dessa incompreensão, dessa ira. Isso, todos esses sentimentos e outros, né, que não são bons, que ainda carregamos, isso é a poeira dos nossos pés. Isso Jesus nos pede, livre-se disso. Entenda cada um dentro da sua condição, para vivermos em paz, para crescermos espiritualmente. E com as nossas atitudes e a nossa compreensão em relação a esse outro, poderemos, em algum momento, influenciar a consciência desse outro. Mas não podemos fazer por ele, mas temos obrigação de fazer por nós. E é isso que Jesus veio nos trazer, então, com esse ensinamento que está no Evangelho de Mateus. Aqui eu vou fazer uma breve, pequena leitura para vocês, que eu acho que exemplifica muito perfeitamente. Está no livro Paulo Estevam, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, muitos de nós, né, já conhecendo a vida de Paulo, sabemos que, indo ao encontro do cristão Ananias para puni-lo, para prendê-lo, né, a porta na estrada, a porta de Damasco, da cidade de Damasco, Paulo tem a visão de Jesus. Né? Nós sabemos dessa maravilhosa passagem da vida de Paulo. E que Jesus lhe pergunta, Paulo, Paulo, por que me persegues? E nesse momento, Paulo, então, consegue retirar todo aquele véu que estava na sua interpretação, na sua visão espiritual, e realmente reconhece Jesus, reconhece como o Messias, reconhece como Cristo, como alguém a quem ele deve seguir. Né? E a partir daí ele começa então a querer entender, a querer entender as palavras de Jesus, os ensinamentos, enfim, ele vai nessa busca. Mas logo, não muito tempo depois que ele tem esse despertar, né? Como ele era um doutor do Sinédrio, né? Ele subia ali no púlpito
e explanava sobre a lei mosaica muito perfeitamente, né? Era um homem de muita fé, e ele explanava muito bem, muito conhecedor das leis. Então, o que ele queria? Como ele estava com aquela mudança de pensamento, de atitude, aquela energia diferente o envolvendo, né, uma paz que ele nunca sentira antes, apesar das confusões em sua volta, ele queria passar para as pessoas esse ensinamento, isso que ele estava colhendo neste momento. Natural, né? Como nós falamos anteriormente, a gente quer passar a boa nova para as pessoas, a gente quer que todos compreendam, entendam e estejam nessa busca conosco, porque sabemos que é o melhor. E foi o que Paulo fez. Então ele retornou lá ao Sinédrio e as pessoas não sabiam o que tinha acontecido com ele, o viu ali meio diferente, né, em suas atitudes, seus gestos, mas ele foi para o púlpito explanar. Era o que ele fazia de melhor. Ele foi falar sobre a lei. E todos adoravam ouvir a Paulo. Então, ele subiu ali e ele começou a falar. Varões de Israel, disse Paulo. Começou então solene. Em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje, pela primeira vez, as verdades da nova revelação. Ali, muitos já se assustaram. Temos ignorado até agora o fato culminante da vida da humanidade. O Messias prometido já veio. Consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Ali então ele estava dizendo que aceitava a partir daquele momento Jesus como o Messias prometido, que eles aguardavam ainda o Messias, né? Eles nunca acreditaram que Jesus fosse o Messias. Mas Paulo ali naquele momento disse que é a nova revelação e que Jesus era o Messias. Foi um assombro, obviamente. Foi um assombro. Ele foi atacado, não é? Ele foi expulso do Sinédrio, ele foi injuriado, ele foi ofendido. E isso para ele foi uma decepção muito grande, ele não esperava. Por quê? Porque ele era Paulo de Tarso, né? Ainda Saulo naquele momento. Ele era ouvido, todos queriam sempre ouvi-lo falar, ouvir suas palavras, ouvir suas ideias, seus pensamentos. Ele era uma figura importante ali, mas não mais naquele momento. Então, Emmanuel nos diz, em relação ao que aconteceu a Paulo, a esse sentimento que Paulo teve. Acostumado aos aplausos, onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão. Acreditando que, para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados pelo mundo. Enganara-se. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Olha que lição Emmanuel nos trouxe com a vida de Paulo. Então, meus amigos, isso aqui, o que aconteceu com Paulo é o que Jesus nos ensina. Paulo achou que pelo poder que ele tinha ali de persuasão, né, de que todos o adoravam, os louros efêmeros, né, que ele recebia já aqui na terra, na matéria, ele achou que fosse o suficiente para falar de Cristo. Mas não era. Porque depois, lendo todo o livro e vendo a vida de Paulo, nós vamos ver o quanto ele testemunhou para a Boa Nova, para difundir o Evangelho do Senhor. Não foram muitas suas palavras, foram as suas atitudes, foi a sua vida de exemplo, até o final. Então, aqui Emmanuel nos diz que para ele foi o momento dele entender que ele tinha que então sacudir o pó das sandálias, né? Porque ele precisava se livrar do orgulho e da vaidade que ele ainda possuía para falar do Cristo.
e dar a vazão e dar ênfase para a humildade que agora, e a renovação, a humildade e a renovação que agora ele tinha que percorrer e alcançar. Era a mudança total do homem velho para o homem novo, como o próprio Paulo nos diz. Então, meus amigos, sacudir o pó das nossas sandálias é isso, é nos livrarmos desse nosso orgulho, dessa nossa vaidade, entendendo a posição do outro. Então, quando Jesus diz, sacode a poeira dos vossos pés e segue, ou seja, se retira, se limpa, né? Tira de você o seu orgulho, a sua vaidade, aceita a opinião do outro, aceita como o outro quer a vida dele, aceita e segue. Segue no seu aprendizado, segue no seu exemplo, segue respeitando aquele irmão, né, naquilo que ele acha que é a vida para ele, né, mas exemplifique porque talvez ali nesses exemplos que a gente possa dar, esse irmão possa começar a abrir a sua consciência, o seu entendimento. Então Jesus não nos pede para sermos indiferentes e abandonarmos os nossos irmãos. Não, ele pede o quê? Para nos livrarmos dos nossos sentimentos ainda infantis, ainda equivocados, dessas paixões que nos acometem. É isso que Jesus nos pede. O Cristo até hoje tolera as nossas deficiências. Ele nos ampara e nos abençoa até hoje. Quem somos nós para não tolerar as deficiências ou o que achamos ser deficiências nos nossos irmãos? Não podemos nos esquecer que nós também temos as nossas deficiências. Talvez não tenhamos as mesmas que dos nossos irmãos, mas temos outras, às vezes até piores, até mais enfáticas, né? Então nós temos que compreender essa necessidade de compreendermos, né, a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Então, quando Jesus nos diz essas sábias palavras, como todas as palavras do Cristo, sacudi o pó de vossos pés, ou seja, segue em paz, compreendendo o outro como ele se apresenta hoje, trabalhando o nosso íntimo, não querendo mudar o outro, trabalhando o nosso íntimo e mudando a nós mesmos, porque seremos então prova viva da boa nova em nós, do Evangelho redivivo em nós, das palavras do Cristo compreendidas em nós. Então esses ensinamentos, meus amigos, de Jesus é muito bonito e é muito importante. Vamos então limparmos a nós mesmos através da vigilância, através da oração, através da boa vontade em seguirmos adiante dentro do Evangelho, do ensinamento de Jesus. Vamos sacudir a poeira nefasta que ainda existe em nós. Vamos limpar as nossas sandálias e seguirmos na paz do Senhor. Obrigada pela atenção de todos.